A cada vez que a maldade cresce, o coração do ser humano ele endurece. E isso é um sinal dos tempos finais. O inimigo ele tem atuado de uma tal forma que nós não estamos percebendo como que ele tem atuado. E uma coisa engraçada que eu digo que nós vamos vivendo um dia após o outro, sem perceber como que a maldade está entrando dentro do coração das pessoas, como que o coração das pessoas está endurecendo e não estão percebendo isso. O inimigo ele atua através do quê? Ele atua através da distração. Isso é nítido o que tem acontecendo nessa geração. É nítido o que está acontecendo, só não vê quem não quer. Hoje em dia, quando vamos para a igreja, não é falado isso praticamente quase nas igrejas hoje mais. Não é pregado isso mais, não é pregado que o inimigo ele está na terra. Não é pregado que o inimigo ele está agindo o tempo todo. Entendeu? O que tem pregado nas igrejas é bênção. É aquilo que o ser humano quer ouvir, é aquilo que a pessoa necessita ouvir. A igreja hoje em dia não confronta mais o pecado, a pessoa entra com todo o seu pecado, quer ouvir aquilo que quer. Por exemplo, a pessoa ela tem orado, ela tem buscado, ela quer receber uma bênção do Senhor. E ela vai na igreja, faz campanha, vai com o intuito de mudança de vida, ela não vai com o intuito de restauração espiritual, ela não vai com o intuito de querer conhecer mais o Senhor. Porque nós estamos vivendo em um tempo que precisamos conhecer mais o Senhor. Por quê? Porque ele está voltando, ele está às portas, porque ele sim dizia que ele um dia iria voltar. Mas ele não disse esse tempo, mas ele diz para que venhamos andarmos preparados. Será que estamos preparados para esse dia? Não, queridos, não estamos preparados. Precisamos nos preparar. Nós estamos correndo muito atrás do tempo. Nós estamos correndo muito atrás de bênção. Nós estamos correndo atrás de prosperidade. Nós estamos correndo atrás de tudo menos de Deus. Precisamos entender que Deus é o nosso tudo, que precisamos somente dele. A Bíblia diz: buscai a Deus sobre todas as coisas e as outras coisas serão acrescentadas. Por que as outras coisas serão acrescentadas? Porque enquanto você está buscando a Deus, ele está olhando aquilo que ele vai te dar. Assim é o próprio Deus. Quando nós buscamos ele, nós fazemos aquilo que ele quer, nós fazemos a vontade dele, nós andamos nos caminhos dele, ele dá aquilo que anseia, que deseja o meu e o seu coração. Não precisamos ficar buscando e lutando com as nossas próprias mãos. Quando nós buscamos com as nossas próprias mãos, nada dá certo. Você já parou para pensar que tudo aquilo que a gente faz pela força do nosso braço não dá certo? Porque a nossa força vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Precisamos dele, precisamos acordar para a vida, precisamos reviver Cristo em nós. Precisamos viver o Espírito Santo cada vez mais dentro de nós. Porque o quanto mais nós andamos distraídos, não prestamos atenção que o fim está próximo. Às vezes nós olhamos que o fim está próximo pelos sinais que já está acontecendo. Mas muitas das vezes, mesmo com os sinais que está acontecendo, as pessoas ainda estão vivendo da mesma forma. Do mesmo jeito. Acorda e levanta e deita e dorme, acorda e levanta e assim sucessivamente. Vivendo um dia após o outro. Olha, querido, o diabo não precisa destruir sua fé. Ele só precisa te culpar. Ele só precisa ocupar a sua mente. Ele só precisa nos distrair. E é o que ele tem feito. A distração, para quem não tem notado, para quem não tem percebido, a distração está nos corroendo e não estamos percebendo. Estamos distraídos por tudo. Qualquer coisa nos distrai. Até mesmo da presença do Senhor. A pressa, a ansiedade, redes sociais, tudo isso rouba tempo. Tudo isso rouba o nosso tempo com Deus. Nós estamos vivendo uma nova era. E essa nova era, ela é uma nova era de engano espiritual. E em 2 Coríntios 11:14 diz dessa forma: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Vou ler mais uma vez. E não é de se admirar,
porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O diabo não precisa destruir sua fé, eu já falei isso anteriormente. Ele só precisa de te ocupar. A nova era fala sobre energia. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. A nova era fala sobre energia. A nova era fala sobre vibrações. A nova era fala sobre luz, sobre universo de luz. Mas nunca fala sobre Jesus. A nova era não. A nova era nunca fala sobre Jesus. Arrependimento ou santidade. A estratégia do inimigo é oferecer uma luz falsa. Ele tem conseguido? Ele tem conseguido. E muito. As gerações antigas viviam diferente do que nós vivemos hoje. As gerações antigas tinham uma fé mais forte do que a nossa. Uma fé quase que inabalável. Antes, as famílias oravam juntos. Hoje não se ora nem sozinho direito. Hoje as pessoas não querem orar, às vezes oram muito pouco, às vezes ora 2, 5 minutos e já quer um presente maravilhoso de Deus, já quer uma resposta verdadeira de Deus, já quer algo de Deus, já insiste com Deus. Senhor, eu tenho orado, eu tenho buscado 5, 10 minutos. A geração antiga batia de joelho, clamava o Espírito Santo e ficava horas buscando. Enquanto não ouvia o Senhor, eles não paravam de orar. A geração antiga, eles iam mais profundo na presença do Senhor. A geração de hoje não quer aprofundar com o Senhor. Nós ouvimos falar de um Deus do passado, mas a Bíblia diz que Deus é o mesmo Deus do passado, é o Deus de hoje e o Deus de eternamente. Deus não muda, Deus não mudou. Quem mudou somos nós, queridos. Nós temos mudado. Nós estamos mudando, cada vez mais para pior. Nós ouvimos falar de Deus, que Deus fez no passado, que na época dos meus pais, que na época dos meus avós, naquela época Deus fazia, que Deus fazia. E hoje? E hoje? Deus não faz? Faz. Ele faz. Ele é Deus. Ele continua fazendo. Porém que precisamos nos aprofundar nele. Precisamos crer mais nele. Precisamos saber que ele está com nós em todo o tempo. A fé de hoje, ela é emocional. A fé de hoje, ela não é bíblica. A modernidade substitui a espiritualidade por superficialidade. As pessoas querem sentir, mas não querem obedecer. Querem viver do seu próprio jeito. Como no passado, como no tempo passado, como no tempo de Israel, um povo rebelde. Nós estamos vivendo nessa mesma rebeldia. O mundo está rebelde contra Deus. E mesmo assim, Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado, Deus tem nos ouvido. Deus nos ama. Tudo aquilo que nós temos pedido para Ele, Ele tem feito a nosso favor. E nós não sabemos agradecer. Precisamos amar mais, precisamos orar mais, precisamos agradecer mais. Precisamos viver mais para Ele. O que Ele nos pede em troca? Nada. A salvação é de graça. A porta da graça ainda está aberta para mim e para você. E Ele tem nos cobrado algum dinheiro por isso? Nada. As igrejas têm cobrado tanto dízimo, que parece que se não pagarmos dízimo, não seremos salvos. Que isso é outra abordagem. Mas não precisamos comprar a salvação. A salvação é de graça. Ele me escolheu para ser salvo. Ele escolheu para ser salvo. Basta você querer. Basta você mudar a sua vida, mudar a situação da sua vida. Crer mais nele. Abrir os olhos. Que o véu venha se rasgar diante dos seus olhos. Que toda cegueira espiritual venha cair por terra.
e que venhamos ver o verdadeiro amor de Cristo nas nossas vidas, que venhamos ver que tudo que Ele tem feito por nós é por amor. Independente do que nós fazemos, Ele nos ama, Ele nos amou primeiro, e antes de eu amá-lo, Ele me amou primeiro. E mesmo assim, todo o amor que eu tenho por Ele, Ele me ama 10, 20, 30, 40 vezes mais. Porque o amor do nosso Senhor é incondicional. É um amor que não tem palavras. Hoje, no mundo que estamos vivendo, há muita informação, mas pouca transformação. A fé hoje, como eu disse, ela é emocional, ela não é bíblica. O mundo está se tornando espiritual, mas não bíblico. Essa é a verdade. Não querem pregar a Bíblia mais, estão querendo calar a Bíblia. E poucos estão vendo isso. Tem pessoas dentro da igreja, vivendo dentro da igreja, achando que porque está dentro da igreja está salvo. Não, querido. Acorda. Acorda. Se você estiver dentro de uma igreja que não prega a palavra, que não confronta o seu pecado, sai dessa igreja. Precisamos ouvir mais a palavra. A palavra é viva. É a palavra que transforma. É a palavra que liberta. Sabe quem pode te libertar? O seu pastor? Não. O obreiro? Não. O irmão? Também não. Somente a palavra. Somente a palavra de Deus pode libertar. As pessoas acreditam em energia e constelação, mas rejeitam a Bíblia. Em 1 Timóteo 4,1 diz dessa forma: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A espiritualidade moderna evita falar de pecado. A espiritualidade moderna evita falar de salvação. A espiritualidade moderna evita falar em obediência. É fato isso que está acontecendo no mundo de hoje. As pessoas querem um Jesus moderno para adaptar ele conforme elas querem que ele seja. Isso cria uma fé fraca, vulnerável, vivendo uma era difícil, espiritualmente falando, difícil. E isso é muito triste. Isso é muito triste, meu amado, minha amada. Infelizmente estamos vivendo em um tempo que o mundo inteiro está se corrompendo. Pouca palavra pregada, arrependimento, pouco é pregado, renúncia, pouco é pregado, sobre obediência, pouco é pregado, sobre salvação, pouco é pregado. Quase não tem mais libertação dentro das igrejas. Por quê? Porque está se esfriando a fé de muitos. Ah, mas você está querendo dizer que todos estão frios? Quase todos. Às vezes achamos que pelo fato de estarmos na igreja já é o suficiente, mas não é. O próprio Jesus disse em Mateus 6,6, ele manda a gente entrar e buscar o Pai em secreto, orar ao Pai em secreto, que em secreto ele vai te responder. Não precisa de, porque eu tenho que estar na igreja porque eu não fui. Não estou falando para você parar de ir na igreja, querido. Tem que ir. Eu vou. Precisamos ir. Precisamos ter comunhão com os irmãos. Mas quer ter um encontro mais profundo com Deus? Entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Se derrama diante de Deus. Peça a Deus libertação, peça a Deus restauração. Peça a Deus para quebrantar o seu coração. Peça a Deus para abrir a sua visão espiritualmente. Peça a Deus para te tirar desse mundo de engano que está vivendo. Peça a Deus para abrir a sua mente. Amém? Temos que acordar para os sinais claros que está acontecendo. Sinais claros do fim dos tempos. Em Mateus 24,6,
diz da seguinte forma: e ouvires de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Tudo que está acontecendo, guerras, rumores de guerras, crises mundiais. Olha as crises que estão acontecendo no mundo. Crises mundiais, instabilidade global, desastres naturais mais frequentes. Reino contra reino, nação contra nação, acontecendo ao mesmo tempo. Como nunca se visto antes. Está acontecendo cada vez de uma forma mais tensa, como nunca aconteceu antes. Você tem parado para perceber isso? Precisamos acordar cada vez mais. O mundo precisa acordar cada vez mais. O mundo está sendo preparado, mas as pessoas não estão vendo isso. Eu queria te dar um alerta nesse momento. Um alerta. Acorda enquanto é tempo. O mundo ele está sendo preparado para uma nova era. Uma nova era global. Será que as pessoas não têm visto isso? Não. As pessoas andam tão atarefadas, tão cheias de tudo, que não têm visto o que está acontecendo. Que o mundo está sendo preparado para uma nova era global. O sistema mundial está caminhando para quê? O sistema mundial está caminhando para um único governo, economia única, religião única. Religião única. Exatamente como no Apocalipse tem dito. Assim como o Apocalipse descreve, tudo está acontecendo debaixo dos nossos narizes. E muitos não estão vendo isso. Muitos estão dormindo. A Bíblia diz, acorda, tu que dorme. Precisamos acordar para novas eras, para novos tempos. A tecnologia está acelerando cada vez mais o processo, tudo o que está acontecendo. Estamos caminhando para o cenário do fim. Precisamos acordar, precisamos de um estalo. O que mais precisamos para entender que a vinda de Jesus está cada vez mais próxima? Estamos caminhando para o tempo do fim, para o cenário do fim. Precisamos acordar enquanto há tempo. A geração atual, que é a geração que estamos vivendo, está espiritualmente cada vez mais frágil. Muita distração e pouco oração. Muita opinião e pouca Bíblia. Muita emoção e pouca verdade. As pessoas têm desistido rápido das coisas. Não tem raiz, não tem profundidade. Olha como que está o sentido da vida, gente. Gente, nós precisamos acordar. Olha como está o sentido da vida. A fé se tornou superficial. A fé se tornou superficial demais. E nós precisamos restaurar a nossa fé. Deus promete cura espiritual se o seu povo clamar pelo seu nome. Em 2 Crônicas 7,14 diz dessa forma: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus ele promete cura espiritual. Se o povo se humilhar, é preciso voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar lá atrás, quando nós nos convertemos, quando era o primeiro amor, quando era aquele avivamento que nós tínhamos de Deus. Precisamos. Arrependimento, mudança, obediência acima de todas as coisas. O arrependimento, ele é necessário. Precisamos arrepender. João Batista diz o que? Arrependei-vos, arrependei-vos. Precisamos nos arrepender. Sem oração e Bíblia, não há firmeza na fé. A fé verdadeira, ela é construída no secreto com Deus. Deus está chamando essa geração a uma mudança.
Deus quer arrependimento. Deus está chamando essa geração não para o medo, mas para se despertar. Nós precisamos nos despertar, precisamos acordar. Deus tem chamado essa geração para despertar. Deus não tem chamado nós para o medo, Deus tem chamado nós para despertar. Nós precisamos discernir o mundo que nós vivemos. Precisamos discernir o mundo que nós vivemos, para que a frieza espiritual não seja dada como uma coisa normal, querido. A frieza espiritual hoje, na vida das pessoas, está sendo como o quê? Como uma coisa normal, mas não é normal. Deus não te chamou para ser frio. Deus não te chamou para ser morno. Deus te chamou para ser quente, para ser luz. Para ser luz em meio às trevas. A volta de Cristo está cada vez mais próxima. Eu já falei que temos que ter esse discernimento. Quando tivermos esse discernimento, que a volta de Cristo está cada vez mais próxima, nós não vamos deixar a distração tomar conta, nós não vamos deixar o inimigo brincar com nós, nós não vamos deixar a frieza espiritual tomar conta de nós. Temos visto as profecias se cumprindo diante dos nossos olhos e rapidamente, as profecias estão se cumprindo rapidamente. Tudo aponta para um tempo de convergência profética. E a geração atual pode ser essa geração que vai viver o cumprimento final. Eu creio que nós somos a última geração. Então nós precisamos despertar para o que há de vir. O mundo está acelerado cada vez mais espiritualmente falando. Será que você não tem percebido como o mundo está acelerado? Precisamos estar preparados. Precisamos nos preparar para o que há de vir. Precisamos. Eu digo que muitas das vezes, muitas pessoas às vezes perguntam: mas como eu posso me preparar para o fim dos tempos? E como se preparar? Buscando cada vez mais intimidade com Deus diariamente. Lendo Bíblia frequentemente, não por apenas hábito, mas para ter entendimento, conhecimento, para viver aquilo que a Bíblia ensina. Ter uma vida de oração constante, discernir enganos espirituais. Precisamos viver uma fé não emocional, mas uma fé verdadeira. Apresentar Jesus como a única luz verdadeira. A nova era promete iluminação, mas é engano. Jesus é a luz verdadeira. Em João 8,12 diz isso. Jesus é a luz verdadeira. Só Ele salva. Só Ele liberta. Só Ele transforma. Só Ele prepara o coração para o fim. E Ele está batendo a porta. Ele está batendo a porta do seu coração. Em Apocalipse 3,20 fala: Ele está batendo a porta. Deus quer te despertar hoje. Quer reacender a chama do seu coração. Quer restaurar tudo que a distração roubou. O tempo está passando. Na verdade, o tempo está curto. E cada minuto conta. Eu digo que agora é hora de voltar. Se você está parado, se você está desanimado, está entristecido, para. Olha para Deus, olha para cima, olha para o alvo, olha para Cristo. Essa é a hora de você voltar enquanto há tempo. Volta agora, porque o tempo está passando. As distrações estão no mundo, o inimigo está no mundo, mas Deus, Ele quer te salvar. Senhor, não é tempo de parar. Nós não estamos em tempo de parar. Nós estamos em tempo de prosseguir para Ele. Nós estamos em tempos de viver para Ele. Nós estamos em tempo de viver com Ele. Nós estamos em tempo de buscar mais Ele, de crer mais nele, de acreditar mais nele, de viver para Ele. Então, querido, meu querido, minha querida, o que eu tenho para dizer nesse momento: se você está parado, volte para os caminhos do Senhor, volte enquanto é tempo, não seja uma ovelha perdida fora do seu rebanho, porque o bom pastor tem te procurado.
E Ele não te abandonou. Ele quer você de volta. É tempo de voltar. É tempo de restauração. Volta, querido. Jesus te chama, Jesus te ama, Jesus te quer. Jesus, Ele te quer do jeito que você está. Porque Ele vai mudar esse seu jeito. Só Ele pode mudar. Só Ele pode trazer restauração. Só Ele pode trazer libertação. Então, o que eu tenho para dizer nesse momento é que se você está fora dos caminhos do Senhor, volta para Ele enquanto é tempo. Porque Ele te chama. Amém? Espero que esse vídeo tenha alcançado o seu coração. Espero que de alguma forma esse vídeo simples tenha falado no seu coração. Que o próprio Espírito Santo de Deus tenha falado no seu coração. Que você venha acordar enquanto é tempo. É tempo de buscar o Senhor com profundidade. É tempo de buscar o Senhor com mais intimidade. Busca o Senhor dentro do seu quarto. Vamos interagir a cada vídeo que eu postar, porque eu vou postar mais vídeo sobre aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Amém? Se quiser, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam ouvir sobre esse despertamento, sobre o que estamos vivendo nesse mundo. Se quiser, compartilhe. Se não quiser, não compartilhe. Mas curta, se inscreva no canal para que o YouTube venha enviar cada vez mais vídeos que eu postar para mais e mais pessoas, que venhamos ser luz para o mundo, que venhamos usar a internet com inteligência e sabedoria, que é o que o Senhor tem nos dado, inteligência e sabedoria, e que esse vídeo venha alcançar o máximo e máximo de pessoas. Amém? Quero fazer uma oração nesse momento, para que Deus venha estar te restaurando, para que Deus venha estar te libertando, para que Deus venha estar abrindo cada vez mais o nosso coração e o nosso entendimento. Amém?